as nossas vidas, tá? Mas aí você pode renovar a sua esperança no Senhor. Sabe o que é mais gostoso em servir ao Senhor? É que todas as vezes que você está afundando, todas as vezes que o Senhor está dormindo no fundo do barco, você pode chegar para Ele e pedir socorro. Me ajuda, Senhor. Senhor, o Senhor não se importa que a gente afunde, só vai dormir. Você pode fazer isso com o Senhor, amém? E o Senhor vai olhar para você com aquele amor, com aquela graça abundante na sua vida, com aquele olhar profundo que Jesus tem, olhar lá na menina dos seus olhos e falar assim: homem de pequena fé. Para você perceber que você precisa crescer em fé. Há novos níveis de fé que nós precisamos chegar. São níveis que nós passamos da multiplicação no Senhor. E essa multiplicação nas nossas vidas, esse caminhar com o Senhor, isso vai fazer o que com você? Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Isso vai levar você para novos alvos. Bom, você já parou para considerar o cuidado de Deus com a sua vida? Consegue ver isso? Nos dias difíceis, nos dias tenebrosos, nos dias de dor, de sofrimento, talvez de luto, você consegue enxergar a bondade de Deus na sua vida? Consegue ver o cuidado do Senhor na sua vida? Tá? Então Deus pensa em você, querido, nos mínimos detalhes. Tá? Mesmo que às vezes a gente ache que não, mesmo que às vezes você olhe e fala: Deus não está preocupado com isso. Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com você. Eu vi uma história de uma missionária uma vez. É bom de ser missionário, é isso. Eu ouvi história de missionário, né? E vi a história de uma missionária uma vez. Ela estava presa na Colômbia, pelas Farc, né? Que eles falam assim. Esses grupos revolucionários da Colômbia. Eles estavam presos. Como eram americanos, já fazia 3 anos que estavam nas mãos daquelas pessoas, daqueles guerrilheiros, né? E ela estava um dia ali, diante do Senhor, e ela ali presa, né? Orou ao Senhor: Senhor, eu queria tanto tomar uma Coca-Cola hoje, faz tanto tempo que eu não tomo uma Coca-Cola, né? Mas no meio do mato, você imagina qual era a possibilidade disso acontecer? Era uma possibilidade muito remota, mas ela pediu ao Senhor aquilo, e daí a pouco passou um tempo, né? Chega um dos guardas que estava cuidando dela, falou: olha, né? Vou dar algo para você hoje, né? Eu ganhei essa Coca-Cola, mas não estou a fim de tomar. Toma para você, né? Ganhei uma Coca-Cola lá no meio do nada, onde menos tinha possibilidade. O Senhor lembrou-se dela. Naquele momento ela agradeceu ao Senhor porque viu o cuidado do Senhor nos mínimos detalhes. E assim era com o povo de Israel. Interessante como era a nação de Israel, que Deus estabeleceu como regras, e às vezes eram difíceis, mas imagina só o povo caminhando ali, mais de 2 milhões de pessoas, deserto afora, caminhando. Quando eles se acampavam, então imagina o tamanho desse acampamento. Consegue imaginar o tamanho desse acampamento? 2 milhões de pessoas. Tamanho o quê? Campinas? Deve ter isso, não sei, a população de Campinas. Mas imagina 2 milhões de pessoas resolvem reunir em acampamento, em barraca, mas havia uma regra ali: se você precisasse fazer as suas necessidades, tem uma pá, você tinha que ter a pá, todo israelita tinha uma pá, né? E ele pegava aquela pá, ele tinha que sair do acampamento, ele não podia ficar no acampamento, ele não podia fazer as suas necessidades em qualquer lugar, então ele tinha que sair fora do acampamento, ele levava sal com ele. Então ele cavava um buraco, ali ele fazia as suas necessidades, resolvia o seu problema ali, jogava sal e enterrava. Mas que coisa, né? Mas isso é uma questão de higiene. Percebe? Deus cuidava disso com o povo. E era tão perigoso, se você resolvesse fazer de qualquer jeito, em qualquer lugar, você corria risco de morte. Tá? Porque era algo que Deus estabeleceu ali. Bom, então, há algo que Deus faz, continua fazendo com você. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus é um Deus de ordem. Tá? Deus não é um Deus bagunçado. Deus não é um Deus que faz as coisas de qualquer jeito. Tá? Nós somos tendenciosos a isso. Vamos ver o que dá. Vamos fazer de qualquer jeito. Mas Deus é um Deus de ordem.
é um Deus lindo, é um Deus que cuida de nós em cada detalhe, desde a limpeza do ambiente até a saúde de toda a comunidade. Deus está preocupado conosco. Amém? E a partir desse cuidado, que você vê Deus cuidando de você, Deus deseja que você tenha novas experiências com Ele. Você já ouviu isso aqui? E eu quero falar para você, querido, se você nesses dias não tem desfrutado de uma nova experiência no Senhor, quero chamar você para clamar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero uma nova experiência contigo, eu não aceito continuar da mesma maneira, eu quero me renovar no Senhor. Amém? Que você clame ao Senhor por isso, que você não abra mão de ter uma nova experiência no Senhor. E às vezes a gente acha que a experiência tem que acontecer em algo assim extraordinário, tal, mas às vezes Deus vai dar algo simples para você, mas nessa simplicidade você desfruta de uma experiência profunda no Senhor. Já parou para ver Elias? Não sei se vocês, quantos conhecem a história de Elias aqui? Levanta a mão, quero ver quem conhece a história de Elias. Então a maioria conhece a história de Elias. Eu não vou contar a história de Elias. Mas Elias estava passando por uma dificuldade muito grande na sua vida. No momento, Elias tinha feito algo extraordinário. Desceu fogo do céu. Imagina a gente reunido e desce fogo do céu. A gente fica, uma grande experiência que Elias tinha vivido. Mas de repente uma rainha má chamada Jezabel falou: do mesmo jeito que você matou os profetas, vou pegar você. Elias ficou com medo e fugiu. Enquanto ele fugia, Deus cuidou dele. Ele estava lá, querendo morrer, acabado com a vida. Deus fala para ele assim, enquanto ele chega lá dormindo, Deus manda um corvo ir lá servir pão para ele, cuidou dele. Ele comeu aquilo, voltou a dormir. Depois vem de novo, Deus traz outra vez. E aí com aquela comida, ele andou mais de 200 quilômetros, até o monte Horebe. Chegou lá no monte, ficou lá, amoitado dentro da caverna, lá escondido lá. Deus chega para ele e fala: o que você está fazendo aqui, Elias? Eles falam: Senhor, pobre de mim, eu estou sozinho aqui. Todos os abandonaram ao Senhor, os profetas foram mortos, fiquei sozinho. Se lamentando diante de Deus. Deus não condena Elias naquele momento, mas Deus leva Elias a uma nova experiência. Então Deus chama Elias, vem para fora, chamou Elias. Elias chegou à porta da caverna e naquele momento troveja o céu, cai fogo do céu, algo extraordinário acontece, mas a palavra fala que Deus não estava lá. Depois terremoto acontece, aquela coisa extraordinária, mas a palavra fala que Deus não estava lá. Mas a palavra fala também que depois disso vem uma brisa suave. E naquela brisa o Senhor se apresenta a Elias e pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? Eu creio, irmãos, você passa por lutas, por dificuldades e tantas outras coisas, mas nesses momentos Deus não te condena, Deus não joga pedra em você, Deus não fala que você é alguém que precisa mudar, mas Deus te leva a uma nova experiência. E Deus pergunta para você: o que você está fazendo aqui? Então você precisa avançar. Deus quer multiplicar a sua vida. Amém? Deus quer multiplicar você. Você precisa viver novos níveis dessa multiplicação. Aí você sabe, já percebeu que essa multiplicação não é tudo igual. Ela tem nuances, ela tem degraus, ela tem níveis. E você precisa passar por eles. Nós precisamos passar por esses degraus. Nós precisamos desfrutar dessa experiência. Você viu ontem, eu quero relembrar com você que o primeiro degrau é a multiplicação pessoal. Você precisa de uma experiência pessoal com o Senhor. O pastor Og falou isso ontem. Tá? Uma experiência que vai atender uma necessidade sua, no seu interior. Nós já vimos,
3 é a quarta vez que você vai ouvir falar da viúva, tá bom? Pastor Og falou, pastor Tiago falou, Edinho falou e eu vou falar, né? Então guarda no seu coração o exemplo da viúva, tá? Aquela viúva, ela teve uma experiência extraordinária com Deus. Essa viúva, ela estava endividada, corria risco de perder seus filhos. O que o profeta fala para ela? Não vou nem projetar que você já sabe, né? Então o profeta chega para ela e fala assim, primeiro ele pergunta, o que eu vou fazer com você? O que você tem em casa? Não tem nada não, moço, só tem uma botija de azeite. É tudo que eu tenho. Então guarda isso no seu coração, tá? Tudo que Deus multiplica, Ele multiplica através de algo que você oferece, que você tem. Entendeu? Então guarda isso com você. Deus vai multiplicar a partir daquilo que você tem. E você precisa entregar isso ao Senhor. Então Eliseu pergunta, o que você tem em casa? Uma botija de azeite. Então Eliseu fala, isso está lá em 2 Reis, capítulo 4, tá? Você pode ler todo 2 Reis 4. Mas o versículo 4 fala assim, Eliseu chega para ela e fala assim, então entra, fecha a porta sobre si e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então, aquele homem de Deus, ele não desfrutou de nada daquela mulher, não precisou fazer nada para ele. Aquele azeite também, ele não serviu para ninguém da comunidade ali que, no caso, emprestou as vasilhas, mas foi uma experiência dela, uma experiência pessoal. Por isso que eu falo para você, você não pode abrir mão de uma nova experiência com o Senhor, tá? Não abra mão disso. Você precisa buscar renovar-se no Senhor. Essa é uma experiência que você precisa ter com o Senhor. É aquela resposta de oração que vai tocar a sua empresa, aquela resposta de oração que vai tocar a sua vida profissional, o seu casamento. É uma experiência individual e é de suma importância para a sua vida. Nós vimos que essa viúva, ela vivia num corpo, ela tinha uma liderança profética, ela tinha liberdade de chegar até o seu líder e pedir socorro para ele. Mas principalmente, ela tinha um relacionamento com seus vizinhos, com a sua igreja ali, com o seu povo, com a sua comunidade, e foi abençoada pelos vizinhos. Esse é o primeiro degrau, é o degrau da fé individual, é o degrau onde você cresce individualmente com o Senhor, é o degrau onde você desfruta da bênção de outros irmãos, você é amparado pela sua igreja. Mas esse é o começo, esse é o início. Deus quer que você avance, que você vá para novos degraus. Deus quer que você tenha essas novas experiências, que você cresça mais e mais no Senhor. O pastor Og começou a falar do segundo degrau e falou do terceiro. Eu vou me ater hoje no segundo degrau, porque esse segundo degrau é o degrau onde você é aperfeiçoado na unidade do corpo. Dentro desse corpo aqui, que nós chamamos de igreja, família, exército, edifício. Tem mais? Deve ter mais por aí, tá? Essas são as comparações que são dadas à igreja. Esse povo que nós chamamos de igreja, povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos nós, essa igreja. E eu quero trabalhar com você nessa tarde sobre você subir esse degrau, ter essa experiência com o Senhor. E eu falo para você que a coisa mais difícil que nós temos é aprender a viver uma vida de igreja. Por quê? Porque aqui, quando você resolve ir ou avançar para esse degrau, você precisa ter algo digerido na sua vida. E esse algo digerido chama-se orgulho, independência. Ela precisa ser rompida na sua vida, porque nós valorizamos a independência. Nós gostamos de resolver as coisas. Quem tem filho pequeno aí sabe como é que o negócio funciona, né? É incrível como os meninos gostam de fazer sozinho, né? Filho, é assim que você tem que fazer. Não, mãe, deixa que eu faça sozinho, eu sei fazer. Tá? Tá bom, vai lá, ele quebra a cara, aí vem lá pedindo ajuda, aí você vai lá ajudar. Tá? Esse é o quê? É algo que você nasce.
É a semente do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, nós nascemos com ela, esse instinto de independência. Nós valorizamos isso, nós gostamos disso, de querer resolver as coisas na nossa própria força. Esse é o nosso orgulho, a nossa independência. Tem gente que é tão humilde, que ele tem orgulho da humildade que tem. Só para mostrar o quê? Nós somos orgulhosos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Bom, então, o homem ele não queria perguntar para Deus o que era certo. O homem não queria perguntar para Deus qual era a vontade de Deus. Ele queria saber isso por conta própria. E o mundo diz hoje para você: seja a melhor versão de você mesmo. Não é isso que é pregado hoje? A mulher, ela precisa ser empoderada. Não é assim que o negócio é? Você precisa encontrar o melhor de você. Você pode. Basta olhar para dentro de si, o seu potencial. Não é isso que é pregado? Isso é pregado. E parece bonito, parece legal, parece algo que vai motivar você. Mas isso nada mais é do que independência. É você querer viver sozinho. O problema é que quando nós chegamos na igreja, nós chegamos com esse espírito, nós nascemos de novo, recebemos Jesus, fomos transformados, mas nós carregamos esse espírito de independência, nós carregamos esse orgulho no nosso coração. E aí você precisa parar e pensar no processo da digestão. Tudo que entra no nosso corpo, você come, você vai comer amanhã. Calma, fique em paz, tá bom? Se você está no jejum só aí do líquido, amanhã você come, tá? Está preparado já. Então aguenta só a gente falando da comida aqui, ok? Mas tudo que você come, tudo que entra no seu organismo, ele é digerido. E o seu organismo pega aquilo e faz o quê? Transforma naquilo que você precisa para que o seu corpo seja edificado. Entendeu? Para que você tenha saúde, para que você tenha força, para que você tenha energia. Então o alimento que entra no seu corpo é para isso. Então pensa aí. Você vai comer, vou usar o mesmo exemplo que o pastor Og usou ontem para você firmar nesse exemplo. Se você vai comer picanha amanhã, quando você comer a picanha amanhã, você vai lembrar de nós, tá bom? Então imagina só, você vê aquela picanha suculenta, está pensando nela aí, que amanhã vocês vão fazer aquele churrasco na comunhão da célula, né? Ou vai comer aquela feijoada, que eu sei que vai ter feijoada aí, né? Vai comer aquela feijoada, vê aquele, já enche a boca d'água, né? Tem irmãos que estão salivando, eu estou vendo aqui, ó. Né? Então você está salivando aí, vai comer aquela picanha, e aí o irmão vai lá e corta aquele pedaço para você, né? E você sabe que quando você digerir aquela picanha, quando você digerir aquela feijoada, ela vai entrar no seu organismo, e para que o seu organismo continue saudável, essa comida precisa ser digerida. Mas de repente a feijoada fala lá para o seu corpo: eu não quero, não vou ser digerido não, vai ficar desse jeito que eu sou mesmo. A picanha fala: vou ficar lá mesmo, desse jeito, não vou ser digerido. O que vai acontecer com o seu corpo? Você vai passar mal, você vai ter uma indigestão. Não é isso que acontece? Então, querido, você precisa entender e aceitar realmente a participar dessa comunhão. Há um corpo da qual nós fazemos parte. Você é edificado, mas você também edifica. Mas para que isso aconteça na sua vida, você precisa decidir ser digerido. É você falar: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? É você ter essa revelação na sua vida. Infelizmente tem muita gente que chega no corpo de Cristo, ele acha que ele é a última bolacha do pacote. Apesar que normalmente a última bolacha do pacote é quebrada, né? Já percebeu isso? Ela vem miuçadinha, né? Mas ele acha que ele é a última bolacha do pacote. Ele não quer ser digerido.
Ele é orgulhoso, ele não aceita ser tratado, ele não aceita se misturar, ele não aceita ali ouvir das pessoas, ele não aceita realmente, não tem o coração ensinável. E isso traz dificuldade para ele se tornar corpo. Tá? Então, para você ser corpo de Cristo, você precisa deixar o orgulho de lado, você precisa deixar o seu egoísmo de lado. Se você só pensa no seu jeito, você acha que o seu jeito é o único certo, se você não tem disposição para ceder, infelizmente você está causando mal-estar na igreja, uma indigestão na vida da igreja. Sei que às vezes é duro falar isso, mas é verdade. Mas eu creio, você quer ser digerido no Senhor aqui, amém? Para ser forte no corpo de Cristo. E eu falo para você, a igreja é lugar de tratamento de Deus. É o lugar onde você é tratado. Bom, e assim, ia falar mais para frente, mas vou falar agora então, já. Eu gosto às vezes de contar algumas experiências. Quem aqui cresceu na igreja, desde bebezinho? Opa, tem alguns aqui, né? Não estou sozinho nesse pacote, então, tem alguns comigo, tá? Então, quando meus pais se converteram, eu tinha 6 meses de idade. Então, tudo o que eu conheço de vida foi dentro da igreja. Eu nunca me afastei, nunca fui experimentar as coisas do mundo, nunca falei, pai, estou cansado de ser crente, quero ser outra coisa. Então, nunca. Cresci na vida da igreja, respondi ao Senhor muito cedo na minha vida. Então, tudo que eu conheço de vida na igreja, é na igreja mesmo. Tá bom? Não tem outro tipo de experiência, é na igreja. E o legal é que desde menino, o Senhor aprovou em me tornar líder, então eu sou líder desde os 10 anos de idade. Só para você ter uma ideia. Desde os 10 anos de idade eu sou líder. Não é o que eu quis ser, mas eu não sei por que as pessoas olhavam para mim e falavam, você tem cara de líder, vai lá liderar. Não sabia nem liderar, mas me colocavam. E assim fui, cresci na vida da igreja desse jeito. Eu posso falar para você, eu experimentei, não vou falar tudo não, mas quase tudo que você pensar na vida da igreja. Quase tudo. Já vi quase tudo da igreja. Tem pouquíssimas coisas que eu falo, nossa, isso, porque realmente eu já vi muitas coisas na vida da igreja. E eu falo para você com toda a convicção. Não está escrito na Bíblia isso. E às vezes as pessoas falam, por que nós, não, quando aceitamos Jesus, não vamos direto para o céu? Aí uns falam, não, porque Deus tem um propósito a cumprir na sua vida. Sim, Deus tem um propósito a cumprir na sua vida, com certeza. Deus quer te usar para que outras vidas sejam salvas. Essas coisas estão certas. Mas sabe o que eu penso? Que Deus não te leva direto para o céu, porque Ele quer aperfeiçoar você. Mas o lugar onde Deus usa para aperfeiçoar você chama-se igreja. Você não consegue ser aperfeiçoado em outro ambiente. Entendeu? É na igreja. É na igreja. Aqui dentro da igreja. Então, nunca abra mão da igreja. E de repente você ouve, pastor está falando que eu sou orgulhoso. Irmão, você é orgulhoso sim. Tá? Se você não concorda comigo, sinto muito te dizer, mas você é orgulhoso. Tá bom? Entendeu isso? Então tá bom, entenda isso. Nós somos orgulhosos. Infelizmente, ainda é algo a ser tratado na nossa alma. Mas Deus quer lapidar você aqui dentro. Se você está emburrado com o irmão, fica emburrado com o irmão, mas fica aqui dentro. Sai não. Tá bom? Está chateado com o pastor, fica chateado com o pastor, mas fica aqui dentro. Está bravo com o seu líder de célula, fica bravo com o seu líder de célula, mas fica aqui dentro. Estão me entendendo? É bom que você entenda isso, querido, porque nós nos chateamos, nos magoamos, você faz o quê? Bora. Meu líder não me ama, não me aceita, deu bronca em mim, vamos embora. Infelizmente, muitas pessoas estão fazendo isso hoje. Às vezes, me ouvir igual eu estou falando para você, eu estou sendo bem escrachado no falar para você, para que você entenda mesmo. Depois que leva o pastor Tiago mesmo, então tá bom. Foi isso que falou,
Foi o pastor Og que falou ontem, né? A gente fala, o pastor Tiago ouve. Tá? Eu estou falando isso para vocês, mas tem gente que é como ter comichões nos seus ouvidos. Ele tem dificuldade em receber isso, em interiorizar isso e deixar que o Espírito possa fazer a digestão na sua vida, em aceitar, em responder ao Senhor. Estou te chamando hoje para responder ao Senhor. É na igreja que você é tratado, é no corpo que você é tratado. E uma vez que você vence, querido, o desafio de ter o seu orgulho digerido, é que você pode avançar, que você pode subir o nível para a multiplicação, tá? Uma multiplicação que vai tocar o corpo de Cristo, e assim você vai ser aperfeiçoado na unidade. O que é ser aperfeiçoado em Cristo Jesus aqui? Aleluia! É olhar para você, as pessoas olharem para você e falam, eu vejo Jesus na sua vida. A sua postura, o seu caráter, a sua conduta revelam Jesus. Sabe por que isso? Porque nisso você é aperfeiçoado nele. Tá? Então você precisa realmente deixar de lado. Tá? E é esse degrau da multiplicação. Ele vai além de atender só você. Tá? Ele atende todo o corpo. Então presta atenção. Você é usado para edificar o corpo. Para a edificação do corpo de Cristo, para ser usado nele. E o melhor exemplo que nós temos aqui, vou chover no molhado, desde ontem nós estamos chovendo no molhado. Então, o maior exemplo que nós temos aqui é a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães. Então imagina só. O pastor leu ontem a parábola, você conhece a parábola, não, o evento, né, com Jesus ali na multiplicação dos pães, então você conhece. Então eu quero que você imagine, vamos imaginar aqui, aquilo que não está escrito, mas que provavelmente aconteceu. Imagina você estar em casa com a sua família e falar, Jesus está em tal lugar assim, nós vamos lá ouvi-lo. Então, como é que você se prepararia? Daqui a um pouco mais de 40 dias, nós teremos a nossa conferência do interior. Amém? Aleluia. Vai ser bênção demais, tá? Então nós vamos ter a conferência do interior. Então tem irmão já se preparando. Eu vou preparar o quê? Uma torta, vou fazer um bolo, vou levar suco de tal coisa, né? Vou fazer um negócio sem glúten, né? Um negocinho sem glúten, algo assim. E está todo mundo já se programando. Você está o quê? Montando a sua cesta. Não é verdade? Todo mundo vai. Vocês acham que aconteceu o quê? Jesus vai estar em tal lugar, senão nós vamos para lá. Então, o que as famílias fizeram? Cada um fez a sua merenda ali, levou a sua merenda, encheu o cesto, vamos embora. Jesus foi lá, ministrou o dia inteiro, pregou o dia inteiro. Durante o dia você faz o quê? Não é igual nós, fica de jejum. Você come, Jesus está falando, e você está sentado ali na grama, está né, ouvindo Jesus, ali se deliciando de Jesus, mas está comendo. Aí, deu meio-dia, Jesus não acaba o negócio, você olha para a sua cesta de alimento ali, já está vazia, meio assim, a água já está ficando pouca, o negócio está meio assim, né, chega a tardezinha, 4 horas, zerou tudo, acabou. E as crianças estão ficando com fome. Os meninos estão ficando com fome. Aí os discípulos que estavam ali servindo, provavelmente estavam andando, como a gente faz, né? Somos servos, aí a gente está andando, olhando, e os meninos, os discípulos começam a ouvir, os pais reclamando já de fome. Aguenta, menino, aguenta aí, Jesus está acabando já. Daqui a pouco acaba, vamos para casa, lá se come. Mas imagina que a jornada não era pequena, né? Não é você fazer uma caminhada de 3 minutinhos e já está em casa. Tem que ir longe, de carro, tá, para casa, até chegar lá, preparar comida, vai almoçar 3 horas da tarde, então vai até andar, esse caminho todo, isso é complicado, né? Esses meninos vão desfalecer de fome no meio do caminho, vai ser difícil para eles. E aí os discípulos chegam para Jesus, o pessoal está com fome, Senhor, libera a galera para ir embora. Jesus fala o que para eles? Está lá em Marcos capítulo 6, tá? João também fala sobre isso. Jesus vira para os discípulos e fala, dá vocês para eles o que comer. Dá,
prepara comida para eles. Aí Jesus também, né? Que coisa. O Senhor, ô Jesus, como é que você faz um negócio desse com a gente? Aí Jesus fala, dá para vocês. Mas Senhor, 200 dias de serviço. Sabe o que é isso, gente? 2/3 do ano de trabalho. Você que ganha salário mínimo, é mais ou menos isso. 2/3 do ano de trabalho para alimentar aquela galera toda. São 5.000 só homens. Fora as mulheres e crianças. Chegamos aí no mínimo 10.000 pessoas ali reunidas naquele campo. E Jesus manda a gente dar o que comer para eles. Imagina o Judas abrindo a bolsa de dinheiro, vendo o que tem. Vai, Senhor, dá para alimentar só uns 10 aqui. Não dá muita coisa não. Sem contar onde é que a gente vai comprar comida para esse povo todo. O lugar é deserto, não tem para onde ir. O que Jesus estava falando? Olha, resolva o problema. De repente você está passando na sua célula num momento de dificuldade. Lembra, você é um edificador ali na sua célula. E Jesus está falando para você, resolve o problema. Talvez está passando por uma luta na sua casa. Jesus chama você, resolve o problema. E aí quando chega, os discípulos chegam para Jesus, olha aquilo. Aí eles falam o quê? Nós não conseguimos resolver o problema. Não foi isso? O que é, Senhor? O que é? 5 pães e 2 peixinhos para todo esse pessoal? O que eles estavam falando? Nós não conseguimos. Então presta atenção, querido. Realmente o Senhor chama você para resolver um problema. Mas Ele sabe que você não consegue. Que nós e nós mesmos não somos capazes. Nós precisamos dEle. Agora imagina só, comigo aqui, diante daquelas 5.000 pessoas, nós sabemos ali que um rapaz, um jovem, chegou e ofereceu os seus 5 pães e seus 2 peixinhos. Primeira pergunta, ele precisava entregar isso para Jesus? Era obrigado? Sim ou não? Não! Era dele, era o alimento dele. Enquanto os outros já tinham comido tudo guloso, ele guardou. Guardou aquilo, era o lanche da tarde dele. Estava guardadinho para ele. Mas será que não tinha mais pessoas ali que também tinham o seu lanche guardado? Sim, provavelmente sim. Talvez muitas pessoas tivessem o seu lanche guardado ali. Mas aquele rapaz, ele voluntariamente chegou e ofertou. E nem foi a Jesus diretamente, ele entregou para um dos discípulos. E os discípulos chegaram, imagina. Discípulos chegando para Jesus, Senhor, está aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso? O que é isso para 5.000 homens? Aí é que vem, olha, Jesus multiplica a partir daquilo que você tem. Aí Jesus fala, isso é o suficiente. Manda o pessoal sentar, divide em grupo de 50, de 100, o pessoal senta aí, está tardezinha já, senta todo mundo aí. Sentou todo mundo. Enquanto os outros não tiveram a disposição em entregar aquilo que tinha para o Senhor, aquele jovem tinha. Ele teve essa disposição em ofertar para o Senhor. Jesus agradece, abençoa e reparte. Então a multiplicação acontece. Tá? Então Jesus recebe aquela oferta, agradece a oferta, abençoa a oferta e reparte. E aí vem, já vi filmes onde quando Jesus começa a repartir, puf, né? Mas eu imagino assim, vamos imaginar, irmão, você tem coisas na Bíblia que o Senhor te dá liberdade para você imaginar, e eu chamo você, imagina, tá? Mas eu imagino assim, tá? Tinha lá a cesta do rapaz, com seus 5 pães e 2 peixinhos, e aí eles precisavam de mais 11 cestos de alimento. Então não eram cestos grandes, eram cestos pequenos, assim como você tem o seu cooler aí que não é tão grande, mas coloca ali várias coisas, assim eram, eles levaram a comida deles naquele cesto, era um cesto de alimento. Então imagina os discípulos procurando no meio das pessoas alguém que emprestasse um cesto, lembra lá da viúva? Então, beleza, aí chega lá, Pedrão primeiro com o cesto dele, Jesus ali com o do menino repartindo um pãozinho, jogando.
né? E eu não imagino assim que na hora que Jesus jogou o pedacinho, estufou tudo. Né? Mas que Jesus repartiu e falou, pode ir, Pedro. Pedro deve ter olhado assim, mas Senhor, está de brincadeira. Aí vai, aí vem o outro lá, né? Aí vem mais uns 12, cada um com um pouco. E eles começaram a entregar as pessoas. Começaram a entregar, foram entregando. Aí na roda de 50 lá, 50 pessoas reunidas, entregava aqui, papapá, não dá, todo mundo comendo. Dá um pedaço aí, dá um pedacinho daqui, todo mundo comia. Mas a minha mente funciona dessa maneira, talvez a sua não. Mas eu imagino que cada vez que o Pedrão olhava ali para a cesta, ainda não estava cheia. Ainda não estava cheia, mas as pessoas estavam comendo e não acabava o que tinha ali dentro. Não acabava. Eu sei porque eu já vivi experiências assim, tem irmãos aqui que já viram experiências assim, que você vai lá, balança o gás e não tem uma gotinha de gás, mas o fogo continua aceso. Entendeu? Tá? Então, por isso que eu tenho essa imaginação, porque eu já vivi situações assim. Bom, só tem aquilo, mas tem. Tá? Então, foi assim. Mas quando todo mundo comeu, e a palavra fala que eles comeram até encher o bucho. Tá? Comeu até ficar redondinho, igual a barriga do pastor Og. Redondinho, bonitinho. Tá bom? Você ri não, que tem uns aqui que tem umas barriguinhas boas também. Tá? Comeu até ficar assim, desse jeito. Encheu, todo mundo satisfeito. Posso ir embora. Aí Jesus falou, vamos deixar que nada se perca. Tá? Nada vai se perder. Comecem a recolher. Então o pessoal comeu, deve ter guardado em algum lugar ali, porque eles pegaram, não pegaram de pouquinho, pegaram para encher o pratinho deles ali. E aí os discípulos começam a passar pelo povo, recolhendo o que sobrou. Aí a multiplicação aparece. Porque do que sobrou, restaram 12 cestos cheios. Então muitas vezes a multiplicação do Senhor na sua vida, ela não vai acontecer ali. Naquele momento que você olha e fala, Senhor, mas tem só um pouquinho. Mas lá na frente, quando o Senhor fala, agora recolhe. Aí o Senhor revela para você o tamanho da multiplicação dele na sua vida. Tá? E essa foi a experiência, eu creio que cada um desfrutou dessa experiência pessoal. Mas aquele jovem não era um jovem que era infantil, que só queria uma experiência pessoal. Aquele jovem tinha uma maturidade para oferecer ao Senhor. Para oferecer, para entregar ao Senhor. Então o mais importante ali, querido, não é a comida. E naquela mesma noite, naquele dia, à noite, Jesus, ele faz a sua oração sacerdotal ao Pai. Ele presta contas ao Pai. E é interessante que Jesus faz um pedido a respeito da igreja, a respeito de nós. Isso eu quero ler, se pode projetar para mim ali, João, capítulo 17, o versículo 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Tá? Então, esse foi o pedido de Jesus, que nós sejamos aperfeiçoados na unidade. Mas daqueles 4.999 homens comeram, se fartaram, suas famílias encheram a barriga. E poucos dias depois eles estavam novamente atrás de Jesus. E sabe por quê? Por causa da comida. Eles não estavam atrás de Jesus por causa daquilo que Jesus tinha a oferecer no sentido de vida, mas no sentido de alimento. Esse era o nível que eles andavam. Esse era o nível que andavam. Esse era o degrau que eles estavam. Mas aquele jovem deu um nível a mais. Ele deu um passo a mais. Ele foi aperfeiçoado na unidade. Então presta atenção, querido. Nosso alvo não é apenas sermos abençoados, mas nós sermos abençoadores. Deus quer que você seja um abençoador. Deus não quer que você seja uma lagoa que só retém. Deus quer fazer de você um canal.
onde outras vidas são abençoadas, onde a água que flui da parte de Deus, ela não se retém em você, mas ela é transmitida a outras vidas também. Outros experimentam por causa de você. Amém? É assim que o Senhor quer te usar. Então Ele te chama para um outro nível de multiplicação. Então esse é o alvo do Senhor, é que você seja transformado nele. E eu creio, irmãos, que cada dia, cada momento que você pode abençoar alguém. Alô? Tá. Cada momento que você abençoa alguém, você é aperfeiçoado no Senhor. E cada momento que você é aperfeiçoado no Senhor, você é moldado nele, é transformado à imagem dele, você é lapidado no Senhor. Você entender e compreender isso é fundamental. Então eu falo para você, querido, nós precisamos permitir que o Senhor cure os nossos calos. O pastor mudou para calo agora? É porque você é suprido, você é alimentado, mas você quer crescer no aperfeiçoamento no Senhor. E nós vivemos num corpo. E viver num corpo tem um preço. Preço. Quem aqui tem mais de 4 irmãos em casa? Ou cresceu com mais de 4 irmãos? É luta, não é? Vida de família é luta, é complicado. Você tem que disputar espaço. Às vezes disputar até o amor dos pais. Usar roupa do irmão mais velho, que agora cabe em você, não cabe mais nele, você tem que usar. Sapato que ficou pequeno, é seu agora. E a raspa do tacho, então? Tadinho dele, sofre. Porque o primeiro não, o primeiro é aquele tipo de fraldinha, é sabonetinho especial, é roupinha separada. O último não, joga tudo no mesmo saco e lava ali, tá bom. Não é assim? É mais ou menos assim, desse jeito mesmo. Então, ou seja, uma vida de corpo, uma vida de família não é fácil, é difícil. Quando você era criança, quem já quis fugir de casa aqui? Pois é. É difícil um que não falou, vamos embora dessa casa, não quero mais saber. Aí você até vai, aí você chega no quarto e fala, não, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Ai, meu Deus, como é que eu vou comer? Onde é que eu vou dormir? Não, deixa eu ficar quieto aqui mesmo. Não é mais ou menos assim? Eu lembro, minha filha, tinha 3 anos, 3 para 4 anos, não sei o quê. A mãe dela não fez o que ela queria lá, ficou brava, bicuda, e vai embora dessa casa. Aí a mãe, toda amorosa, chegou, tá bom, filha, vamos lá. Pegou a mochilinha dela, foi lá no guarda-roupa, começou a botar as coisinhas dela dentro da mochila. Ela arrumou um desespero, mais um pampeiro, né? Por quê? Porque ela viu o perigo que estava correndo, estava se metendo. O negócio não é tão fácil assim. Eu falo para você, infelizmente, as pessoas querem sair de casa muito fácil hoje. Viver a vida comum da igreja e querem fugir muito fácil. Por quê? Porque eles acham que os outros têm lá fora algo que não está te dando aqui dentro. É mais ou menos assim, por isso que a gente quer fugir de casa, né? Porque a gente acha que a família do outro é melhor que a nossa. Aí você vai conversar com o outro com a mesma ideia que você, porque não aguenta a família dele. É bem desse jeito mesmo. Tá? Então, querido, mas qual é o problema? Porque o problema não são as pessoas. O problema não é o pastor, não é o seu líder de célula, não é o seu discipulador. E vou falar, o problema nem é você. O problema são os calos. Já teve calo? Calo dolorido? E aí alguém já pisou no seu calo? Dói, não dói? Faz raiva, tá? E quando alguém pisa no seu calo, você tem 2 opções. Você pode brigar, arrancar o pé, ficar bravo, xingar a pessoa, virar as costas, ficar de mal. E sair dali com o seu calinho doído. Ou então você pode ir na podóloga. Vai lá na podóloga, deixa ela tirar o seu calo. No caso aqui, você vai até Jesus, deixa Jesus remover o seu calo. Deixa Jesus tirar. Deixa Jesus arrancar. Dói na hora, gente. É ruim, não sei se você já viu. A André que gosta de ver esses negócios. Ela já mostrou os vídeos para a gente. É esquisito demais. É desconfortável. Vai ficar dolorido por um tempo.
Mas depois sara, querido. Depois passa. E não vai ter mais calo para ninguém pisar. Entendeu? Você ser livre. Fala assim que aprender a perdoar é aprender a ser livre. É ter esse coração livre. Livre realmente no Senhor. Aprender a não ficar carregando culpa, medo, desespero. É você aprender a ser livre. Eu falo que essas coisas são os calos na sua vida que você precisa permitir que o Senhor remova. Que o Senhor tire da sua vida. Então não ande cheio de calos espirituais. Tá? Nós precisamos parar de viver com mimimi. Não sei qual é o seu nível de maturidade espiritual. Mas eu estou chamando você para um outro nível no Senhor aqui. Então, se você quer ser um abençoador de vidas, você precisa aprender a pedir ao Senhor, remova, Senhor. Remova. Do mesmo jeito, dentro da minha casa, se eu quero manter o meu casamento, eu preciso aprender a pedir ao Senhor para remover os calos. Minha esposa precisa aprender a pedir ao Senhor para remover os calos. Porque não é fácil, é difícil algumas vezes. Então, se você tem mimimi, você não consegue manter. Você não consegue avançar, você não consegue ter um bom casamento. Então, você vai sempre ficar olhando para os outros casamentos, para as outras pessoas, e não consegue desfrutar da sua experiência no Senhor, em ser um canal de bênção para outros também. E como eu disse para você, a igreja ela é comparada a uma família. E viver em família não é algo fácil. Mas na minha experiência, querido, como eu falei para você, como eu cresci, eu falo, não tem lugar melhor para você ser tratado pelo Senhor. Meu cunhado, pastor Alain, ele sempre falou isso para mim. Edson, eu sou lixa de Deus na sua vida. Ele falava isso com orgulho, fala até hoje com orgulho, com alegria tão grande. Um miserável, né? Porque a gente se conhece tem mais de 40 anos. São 40 anos de história vivendo juntos. Aí o indivíduo vai em casa com a minha irmã ainda. Né? Então, essa vida toda, ele tem prazer em falar. Eu sou lixa de Deus na sua vida. Então, lembre de uma coisa, você é pedra viva, amém? Está sendo lapidado. Tá? E quem que você acha que o Senhor usa para lapidar a sua vida? Quem está do seu lado aí, irmão. É o seu líder de célula, é o seu pastor. Tá? É o seu cônjuge, é o seu pai, sua mãe, é o seu filho. São os canais que Deus usa para lapidar a sua vida. É o meio de Deus, é a maneira de Deus. Então, se você quer ser tratado pelo Senhor, aqui é o lugar. E para encerrar, eu quero chamar você a isso. Será que você tem disposição a viver esse segundo nível no Senhor? A ser um abençoador, a ser um canal de Deus na vida dos outros para multiplicação. E quando você é usado pelo Senhor, outras vidas são aperfeiçoadas através da sua. Eu quero chamar você a responder ao Senhor, a ser realmente o farol que brilha à noite, a ser aquela ponte sobre as águas. Mas você precisa permitir que o Senhor sonde, que o Senhor molde, que o Senhor transforme a sua vida. Então você precisa responder ao Senhor. Irmãos, vou falar algo para você, e você precisa entender quando nós chamamos você a responder ao Senhor. Tem gente que pensa, não tenho muita coisa para responder ao Senhor. Ou tem que falar, não estou preparado para responder ao Senhor. Eu não sei se eu vou conseguir responder ao Senhor. Como eu disse, querido, de repente o Senhor está falando, vai lá, resolve o problema. E você vai falar o que para o Senhor? Senhor, eu não consigo, mas o que eu tenho, eu entrego para o Senhor. Multiplica, transforma, molda, porque eu quero ser usado pelo Senhor. E eu não abro mão da igreja. Eu não abro mão de quem eu sou no Senhor e de Cristo Jesus na minha vida. Amém? Fique em pé, onde você está. Quero chamar a equipe de louvor. Para de